irmãos, vamos seguir o nosso estudo de Apocalipse. Quase dizia Epístola de Paulo, na Apocalipse não é Epístola de Paulo, não. Temos seguido o nosso estudo sequencial, completamos o capítulo 2 do ano passado. Significa que até aqui estudamos a introdução do livro, capítulo 1. Estudamos 4 das cartas enviadas a 4 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, e hoje vamos estudar a epístola do Senhor Jesus enviada por meio de João à igreja de Sardes, a quinta das 7 igrejas da Ásia. Então vamos abrir em Apocalipse capítulo 3 e ler esta carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Senhor nosso Pai, nós temos ouvidos, que possamos ouvir o que o Espírito do Senhor diz à nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. O título que estou dando para esse estudo na igreja, sobre a igreja de Sardes, é a igreja morta. A igreja morta. Esse é o título triste que pode descrever a igreja de Sardes, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que no passado tinha sido uma igreja tão vibrante, tão viva, mas agora ela continuava existindo, mas como uma árvore seca. Ela tinha aparência de vida, mas ela está morta. Eu espero que enquanto estudamos essa epístola, cada um de nós olhemos para o nosso próprio coração e examinemos e sondemos a nossa vida espiritual e a nossa salvação, para que nós não sejamos como aquela árvore que o Senhor Jesus amaldiçoou porque ela tinha folhas e não tinha frutos. O Senhor possa realmente usar essa epístola para nos chamar a atenção para o perigo da aparente salvação que muitos vivem e que serão envergonhados seriamente quando forem julgados no dia de Cristo. A igreja de Sardes é a igreja morta. Quando estava estudando, lembrei do fato que todos os dias eu presencio lá no jardim da casa onde nós moramos. A casa que nós moramos ficou um tempo sem ninguém morando. E as plantas secaram, evidentemente, quase que morreram. E quando voltamos, começamos a investir para ver se ressuscitava. Começamos, eu comecei, porque se esperar pelos outros, não vai muito. Mas já tinha o Ada Júnior, ainda naquele tempo, a gente fazia a escala, você agua isso, mas sobrava sempre para mim. Investindo assim, foi aguando e colocando adubo que podia. Eu não sou jardineiro, como não sou eletricista, como não sou consertador de caixa,
Eu tento, porque aquilo lá leva um choque, mas vai, uma vez ou outra, vai conseguindo. E aí resolvi dar uma de jardineiro e trabalhar com essas plantas. Para minha surpresa, elas começaram a florescer. Aquele tipo de planta ornamental chamada minilar, que dá uma florzinha vermelha muito bonita, né? E ficou linda aquela fileira de pequenas árvores colorindo o jardim. O sinal está precisando uma cola, se algum irmão quiser exercitar, está convidado. Mas ultimamente eu notei algo interessante. Quando você olha à distância, parece que todas as plantas estão florescendo, mas a verdade é que não. Algumas continuam lá, mas elas não produzem mais nenhuma folha e nenhuma flor. Elas parecem vivas, e eu deixei até pouco tempo, e aquilo lá quebrava um galinho para ver se tinha alguma coisa verde dentro. Mas infelizmente, nem meu trabalho de jardineiro, o meu desejo que ela ressuscitasse, resolveu que aquelas plantas dessem alguma folha ou fruta. Vão ter que ser arrancadas. Mas você só nota isso se chegar perto, porque elas estão escondidas no meio das que reviveram. Irmãos, muitas igrejas são assim. Olhando de longe, parece que todos estão vivos. Parece que todos estão produzindo os frutos da salvação. Olhando de longe, parece que aquela igreja tem vida eterna, é vibrante. Mas quando se olha de perto, e principalmente quando Jesus olha com seus olhos santos que penetram a nossa alma, ele dá esse veredito para muitas igrejas e muitas pessoas que compõem igrejas como nós. Vocês têm aparência de vida, mas estão mortos. A vida é apenas uma aparência. Vocês têm nome, têm fama. A palavra aqui tem nome de quem está vivo, seria, vocês têm fama, têm reputação de que estão vivos espiritualmente, mas vocês estão vivos religiosamente. De fato, vocês estão mortos. Não existe fruto de salvação. É isso que o Senhor está dizendo para a igreja de Sardes. E é um grande alerta, irmãos, que o Senhor traz para nós hoje. Porque não podemos brincar com a salvação e não podemos nos enganar a nós mesmos. O pior engano é o próprio engano, onde você sabe que não tem vida eterna, mas vai levando as coisas como se isso não fosse importante, esquecendo que basta uma noite. Essa noite pode ser a última noite, como aquele homem de Lucas 12 que tinha planos e projetos e ele não sabia o perigo daquela noite. Aquela era a última noite. E o Senhor diz: louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O homem tinha planos futuros, mas os planos não se realizaram por causa daquela noite. Precisamos considerar a nossa situação diante de Deus. Assim era a igreja de Sardes. Ela tinha reputação e aparência de vida, mas era uma igreja que vivia apenas da fama do seu passado. Essa igreja tinha uma aparência de exuberância, mas estava morta. A frieza e o pecado se destacavam sobre o pequeno remanescente fiel que ainda existia na igreja. Espiritualmente, a igreja de Sardes era como um cemitério que tinha sobre a Acrópole, uma parte alta da cidade, onde tinha um cemitério que todas as pessoas podiam ver de longe. Jesus está dizendo: vocês, igreja de Sardes, são como aquele cemitério. Olhando de longe parece que tem vida, mas estão todos mortos ali. O cemitério lembrava um pouco a condição espiritual. Na cidade também tinha um templo à deusa Diana, ou Artemis. Era um enorme templo, mas que nunca foi acabado. De fato, era um templo tão grande quanto o de Éfeso. Mas Éfeso era o centro de adoração da deusa Diana. A cidade de Sardes nunca conseguiu se destacar na adoração dessa deusa. Por isso, o templo nunca foi acabado. Parece que a ideia do Senhor também é essa. Vocês eram para ser um templo vivo, acabado, cheio de glória, mas estão mortos espiritualmente. Tem um pouco de vida, tem um remanescente vivo se mexendo no meio de vocês, mas são como um templo inacabado, que não tem glória, não tem beleza, porque de fato não tem salvação dentro de si. O alerta do Senhor Jesus é muito sério. De fato, se vocês notarem,
à medida que as cartas vão sendo enviadas, os alertas de Cristo ficam mais severos, porque a condição espiritual parece que vai piorando de uma igreja para outra. Nessa carta, o Senhor Jesus nos ensina que Ele é glorificado quando os frutos autênticos da salvação se manifestam na sua igreja. O Senhor Jesus é glorificado quando os frutos autênticos da salvação se manifestam na sua igreja, por três verdades que temos nesse texto. A primeira é porque Cristo reconhece a hipocrisia do nosso coração. Cristo sabe quando há hipocrisia no coração, e Ele conhece muito bem, ninguém precisa informar nada. Lembra do Salmo 139? Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces todo. O Senhor sabe até os pensamentos que ainda nós nem formulamos. Não há como fugir do seu Espírito, não há como se esconder dos olhos santos do Senhor. É uma tremenda tolice essa que nós temos, de achar que podemos abrigar o pecado e viver uma vida falsa e hipócrita, e passar bem diante das pessoas, como se nós fôssemos prestar contas às pessoas, esquecendo que quem está sondando o nosso coração e quem vai pedir conta da nossa vida é Cristo, o Deus onisciente, santo, que conhece muito bem. Diante dele ninguém pode conseguir qualquer lucro com engano ou com falsidade. Enganamos uns aos outros, mas os olhos santos do Senhor Jesus Cristo não se enganam nunca, porque Ele conhece muito bem quem nós somos e o que há dentro de nós. O apóstolo Paulo nos adverte em 2 Coríntios 5,10, dizendo: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Quem teme a Deus leva em consideração esse fato, está preocupado consigo mesmo e não se contenta em viver na hipocrisia. A igreja de Sardes havia esquecido essa verdade. Aos olhos humanos, tudo estava perfeito. Era uma igreja boa. Era uma igreja talvez até exemplar para alguns. A igreja tinha um grande número de pessoas. As programações continuavam, aparentemente cada vez mais bem frequentadas. Era uma igreja conhecida na cidade, tinha templos, mas na realidade, se pudermos usar uma expressão que o autor usa, essa igreja era como um zumbi espiritual. Era um morto vivo. Era um morto que tinha aparência de vida, mas de fato não havia nenhuma vitalidade espiritual nessa igreja. Eles tinham apenas o nome de cristão, mas o seu coração estava longe, muito longe do Senhor. Como nós sabemos que Cristo está examinando se somos autênticos cristãos? Voltando ao nosso texto, nós vemos, em primeiro lugar, que o Senhor tem domínio sobre o que pode nos livrar da morte. Verso 1: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Duas coisas que o Senhor diz que possui. O verbo possuir aqui é a ideia de deter como propriedade, como possessão peculiar. Duas coisas o Senhor diz para a igreja: olha, eu conheço, eu tenho, eu possuo os 7 Espíritos. Eles estão ao meu favor. Entenda, só há um Espírito de Deus. O número 7 é o número que indica completude, perfeição. Aparece em Zacarias 7 Espíritos, em outras partes a ideia da plenitude do Espírito Santo. Aliás, tem um verso interessante em Isaías capítulo 11, vamos rapidamente, que talvez esteja por trás dessa ideia de 7 Espíritos. Porque nesses 2 versos, o Espírito do Senhor é caracterizado com 7 características, quase que 7 adjetivos ou expressões adjetivas para descrever o Espírito do Senhor. Marca o capítulo 3, mas voltemos a Isaías 11. Isaías 11, verso 1 diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele. E aí começa as descrições do Espírito.
o Espírito do Senhor. Não somente o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Um Espírito que tem a plenitude de todas as coisas. Um Espírito com tais características, não falta nada. E realmente não falta, porque o Espírito do Senhor é divino. 7 Espíritos aqui lembra a plenitude do Espírito, a sua capacidade de agir de maneira completa para trazer não somente a salvação, mas a santificação da igreja. Não há santificação se o Espírito de Deus não estiver agindo. Mas o Senhor não somente tem o controle sobre o Espírito do Senhor, Ele tem controle sobre as estrelas. Verso 1, final do verso 1, aliás não no final, mas no final da primeira parte diz: e as 7 estrelas, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. No capítulo 1 nós já sabemos o que significam as 7 estrelas. As estrelas são os líderes da igreja, são os pastores, os presbíteros, são aqueles que conduzem o rebanho. O propósito aqui do Senhor Jesus é lembrar para a igreja de Sardes e para a nossa também, que Ele tem tudo o que é necessário para uma igreja ser viva e agradar a Deus. Ele tem sob o seu controle absoluto o Espírito Santo, o Espírito de conselho, o Espírito de sabedoria, de fortaleza, o Espírito do Senhor. Ele age em função de Cristo e para a glória de Cristo. Jesus está dizendo para a igreja: eu tenho controle sobre o Espírito Santo. Ele guia para mim a igreja. Então vocês precisam disso. Eu tenho um remédio para essa morte espiritual. O Espírito de Deus agindo em vocês. E eu tenho também nas minhas mãos os que lideram e conduzem a minha igreja. Vocês precisam do Espírito Santo. Vocês precisam de líderes que ensinem sobre o poder do Espírito Santo. Jesus diz: eu tenho o controle das duas coisas. A carta, a introdução a essa carta enfatiza exatamente o que a igreja estava precisando para sair da morte espiritual: o Espírito do Senhor e servos fiéis ao Senhor. Mas ainda nesse verso nós vemos que o Senhor Jesus sabe quando estamos vivendo sob a aparência de vida, embora não estejamos vivos. Ele conhece além da aparência externa. Veja, verso 1: conheço, e o verbo conhecer na Bíblia, sempre enfatizamos, não é simplesmente ter uma informação geral, esparsa, é um conhecimento íntimo, pleno, absoluto. Nunca esqueça, por exemplo, que quando a Bíblia fala da intimidade conjugal, por exemplo, quando descreve o relacionamento íntimo de Adão e Eva, que gerou o seu filho, diz: Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu. A ideia de que conhecimento é algo muito íntimo, muito completo. Essa é a ideia, que eu conheço completamente as suas obras. O Senhor não depende de nada, porque Ele é onisciente. Conheço as tuas obras. Interessante que nessa igreja o verbo conhecer está sendo usado diferente do que foi usado nas outras cartas. Se vocês lembram, sempre nas outras cartas foram iniciadas com o Senhor dizendo: eu conheço as tuas obras. Por exemplo, de Éfeso: eu conheço o teu labor, a tua perseverança. O que completava a ideia do conhecimento era algo elogiável na igreja. Veja, por exemplo, rapidamente, já que estamos aí com a Bíblia, capítulo 2, verso 2: conheço as tuas obras, e ele diz: tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus. Isso é bom, é elogiável para a igreja. Igreja de Esmirna, verso 9: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Essa igreja também é elogiada com aquilo que o Senhor conhece dela. A igreja de Pérgamo, verso 13: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome. Então vejo em vocês algo bom. Igreja de Tiatira, apesar de todos os pecados, verso 19:
Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Igreja de Sardes, conheço as tuas obras. E o que é que ele conhece dessas obras? Que tens nome de que vives e estás morto. Notaram? Não tem nada para elogiar nessa igreja. Absolutamente nada. Aquilo que seria um ponto positivo é o ponto fraco da igreja. O verbo conhecer aqui está quase num tom irônico. Eu conheço o amor de Éfeso, eu conheço a perseverança de outras igrejas, eu conheço o zelo apesar do sofrimento. Mas vocês, eu conheço que vocês são hipócritas. Vocês têm aparência de vida, mas estão mortos. Impressionante isso. Notaram como declinou espiritualmente essa igreja? Como de fato a situação é muito crítica. Não há nada para elogiar. E aquilo que se via, a palavra que se via para iniciar as coisas destacadas e agradáveis nas outras igrejas, aqui inicia realmente para destacar a degradação espiritual da igreja de Sardes. A igreja estava realmente morta. Coisa triste. Mas ela não achava que estava morta. Ela pensava que estava muito bem. E a cidade olhava para a igreja e achava que estava tudo bem. Eles não conseguiam notar nenhuma diferença. Pouco adiante, Cristo avalia as obras e ele dá um veredito sobre as obras dessa igreja. Verso 2 diz: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. E aí ele dá um veredito sobre as obras. Porque não tenho achado inteiras, completas, as tuas obras na presença do Senhor. Tinha obras? Tinha sim. Era uma igreja. Tinha culto, com certeza. Tinha um pastor. Tinha as celebrações. Devia ter todas as programações normais, como historicamente sempre teve. E eu arrisco a dizer, devia ter muita gente. Muita gente. O Senhor diz: eu sei. Eu conheço as obras de vocês, têm obras, mas elas não são íntegras, elas não são completas, elas não me agradam, porque falta integridade e sinceridade. São obras externas, de alguém que parece vivo, mas está morto aos olhos de Deus. Meus irmãos, isso é muito sério. Uma igreja pode estar morta e você pensa que ela está viva. Os bancos de uma igreja podem estar cheios de defuntos e você pensa que estão vivos. Se o pecado não é tratado no nosso coração verdadeiramente, se não há temor do Senhor, se não houve um momento de arrependimento sincero, reconhecimento de que estava perdido, se não há luta com o seu coração duro, se não há respeito à palavra de Deus, se não há prazer na comunhão do Senhor, será que tem vida? Ou tem aparência de vida, mas está morto? Era assim na igreja de Sardes. A igreja tinha muita ação, impressionava a sociedade, mas não impressionava a Deus porque faltava integridade. O que agradava aos homens era repugnante diante dos olhos santos do Senhor. Isso lembra parte do livro de Daniel, capítulo 5, quando o rei Belsazar, ou Beltesazar, o último rei dos caldeus, na época de Daniel, deu aquele grande banquete, e no meio do banquete, de repente, ele viu uma mão escrevendo na parede. Lembram disso? E o rei ficou extremamente assustado. Não é para menos, com quem não ficaria? Diz que ele ficou batendo os joelhos nos outros, porque ele viu aquele dedo escrevendo na parede. E além de ver esse sinal na parede, as palavras ele não entendia, era uma outra língua. E aí ele ficou extremamente perturbado, porque ele desconfiou que Deus estava comunicando alguma coisa para ele, mas ele não sabia o que era. E aí foi que a rainha mãe, a velhinha Gagá, mas ainda tinha memória, disse: meu filhinho, eu lembro que há entre esses que vieram dos judeus, tem um jovem que é capaz de fazer isso. Na verdade não era tão jovem nesse tempo, que no outro tempo ele foi requisitado, ele salvou todos os magos que iam ser condenados à morte, porque não entenderam, não podiam
conseguia interpretar o sonho de Nabucodonosor. E esse rapaz tem o espírito dos deuses santos. Ele pode dar a interpretação. E de fato, Daniel foi trazido à presença do rei Beltesazar, e a notícia não era boa, porque de fato Deus estava trazendo uma mensagem de juízo, como aquele louco de Lucas 12, que o Senhor diz: louco, hoje pedirão a tua alma. Aquela era a última noite do rei Beltesazar. E a expressão que chama a atenção, depois que Daniel examinou, ele disse: rei, o que significa essa inscrição é: pesado foste sem balança e achado em falta. Deus está julgando você. Diante de Deus, você está em falta. Aquela noite, Dário, o rei Neco, invadiu e matou o rei Beltesazar. Era tarde demais. Meus irmãos, Deus está pesando no nosso coração. A pergunta é: qual é o veredito do Senhor para o seu coração? Esqueça o que os irmãos acham. Esqueça o que você coloca no seu rosto para impressionar as pessoas. Olhe para o seu coração. Existe amor a Deus? Existe sinceridade diante do Senhor? Existe amor ao povo de Deus? Existe desejo de glorificar o Senhor com a sua vida? Existe repugnância pelo pecado? Existe integridade na presença do Espírito de Deus? Ou você simplesmente tem vida religiosa de encontros na igreja, mas está morto? Se estiver, o Senhor está pesando você em balança, está achando falta. Cuidado com o perigo dessa noite. Cuidado com o perigo, porque uma noite é bastante para que a página da vida se vire e nós partamos para a eternidade. Não precisa mais do que uma noite. Pesado foste em balança e achado em falta. Era assim a igreja de Sardes. O Senhor está dizendo para essa igreja: eu olho além da aparência. Como diz no verso 2: conheço as tuas obras, que tens nome, que tens reputação, que tens fama de que vives, mas estás morto. As obras indicam se estamos vivos ou mortos diante do Senhor. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, lembra? Entrará no reino dos céus. As obras manifestam a vida eterna quando ela existe. Quando ela não existe, as obras podem até se manifestar, mas não serão íntegras diante do Senhor. A vida de uma igreja não está no número dos seus membros, nem nas atividades que ela realiza. Pessoas que pensam isso: a igreja é viva porque tem isso, tem aquilo, tem conferência, tem muito movimento. Não é isso que faz uma igreja viva. Tem igrejas extremamente dinâmicas, com todo tipo de programação, com multidões inteiras, mas está morta. É muito fácil reunir um bocado de gente e realizar programação e diversão e atrair pessoas. Há pessoas que ficam encantadas, assim, dizem: não consigo entender como é que abre-se uma igreja ali na esquina e de repente aquela igreja tem 2.000 pessoas, e vocês aqui em Planalto, coitado, quantos anos marcando passe, né? Só eu tenho 15 aqui. Olha aí, não conseguiu nem encher esse prédio. Tem uma coisa errada. Como é que aqueles encheram tanto? Não tem nada errado não, irmãos. Não tem nada errado não. Dê ao povo o que eles querem. Faça promessas que a Bíblia não faz. Deixe de confrontar o pecado. E a multidão vem tranquilamente. A multidão vem, é muito fácil juntar uma multidão. Não tem segredo nenhum, não se impressione com a multidão em uma igreja. Que vantagem tem uma multidão de mortos se não tiver vida? Mas é impressionante para o mundo. Sim, daí são os olhos do Senhor e vamos julgar. Também não me entenda mal, não estou dizendo que para ser salvo tem que ser pequeno, não. Deus pode sim fazer uma grande multidão de salvos e causar impacto nesse mundo. Eu espero que Ele faça. Mas estou querendo dizer que não é a aparência externa que determina a vida de uma igreja. A aparência de vida pode ser apenas resultado de programação de pastores e líderes que são animadores de auditório, que conseguem fazer novidade, que conseguem encantar as pessoas naquele show religioso.
que é feito, na verdade, para agradar os ouvintes, para agradar os consumidores, para que eles gostem e voltem depois. Mas isso é uma loucura, porque esses que vêm para consumir a igreja, eles só vão ficar até que apareça outra que ofereça um produto melhor. E os homens estão inventando coisas todos os dias. Vão inventar outra coisa, outro palco, outro show. Vão ficar correndo atrás disso. Nós temos que estar em busca da palavra do Senhor, da verdade. É esse o atrativo, esse deve ser o imã que prende alguém a uma igreja. Está se ensinando a verdade, está se tentando viver a verdade, então aí nós podemos de fato crescer. Quando os membros de uma igreja vivem tranquilos com o seu pecado, é sinal de que ali reina a morte, porque onde há pecado, a morte espiritual é uma realidade. Uma pergunta que eu faço agora individualmente para cada um de nós: quando foi a última vez, pense com você mesmo, quando foi a última vez que você sentiu tanto o seu pecado, ficou tão envergonhado, que confessou com lágrimas ao Senhor que tinha pecado? Quando foi a última vez que você ficou tão triste por ter pecado, que não teve coragem de levantar os olhos para Cristo, como aquele publicano que se sentia tão digno, que batia nos peitos, a Bíblia diz, sem levantar os olhos ao céu? Ele não tinha coragem de levantar os olhos ao céu, e ele só dizia: "Sê propício a mim, pecador." Em outras palavras, tenha misericórdia de mim, Senhor, eu sou um pecador. Aquela é a tristeza segundo Deus. Você tem tristeza segundo Deus? Já teve alguma vez que o pecado lhe pesou tanto que lhe tirou a paz, que perturbou o seu espírito, que levou você às lágrimas, e você não teve coragem de olhar para Cristo, porque estava consumido de vergonha diante do Senhor? Quando foi a última vez que o pecado causou em você esse impacto? Isso não é para ser uma coisa rara na vida de quem teme o Senhor e conhece a santidade de Deus. Não é para ser raro, porque o pecado não é raro na nossa vida. Quando foi a última vez que você orou confessando os seus pecados ao Senhor? De verdade. Não aquela oração genérica: "Senhor, perdoa os meus pecados", mas reconhecendo a natureza da sua iniquidade, dizendo com todas as letras o que o Senhor já sabe, mas você, por uma questão de honestidade, tristeza, desejo de sinceridade, você diz para o Senhor: "Senhor, eu cometi isso, eu estou envergonhado, me perdoe, tenha misericórdia de mim." Quando foi a última vez que aconteceu isso na sua vida? Se o Espírito Santo habita em coração, isso não é para ser raro, porque não são raras as vezes em que nos desviamos do Senhor. Irmãos, deixemos de pensar em folhas, deixemos de impressionar com uma árvore bonita que só tem folhas, mas não tem frutos. Jesus amaldiçoou a figueira por isso. Não se contente com a aparência, examine o seu coração. A igreja de Sardes, eu acho que uma boa ilustração é como aqueles museus de história natural. Tive a oportunidade de visitar um desses museus de história natural, onde você tem animais enormes para visitar, e estão em pé, estão olhando para você, mas eles estão mortos. Já viram animais empalhados? Olhando de longe, você pode até ter medo deles, mas não precisa ter medo. Eles têm aparência de vida, mas são mortos. É um leão feroz? Não, porque ele não faz nada. Ele está ali, mas não tem vida diante dele. É triste uma igreja assim, é triste um crente assim. Não tem efeito nenhum, porque é como um animal morto empalhado em um museu. Era assim a igreja de Sardes. Me lembra também a história de um homem do Antigo Testamento. Vale a pena ler um pouco. Volta a Juízes, capítulo 16.
Juízes, capítulo 16, conta o final da história de um homem muito famoso pela sua força. Quem foi? Sansão. Famoso até encontrar uma certa donzela, que não era lá flor se cheia, mas ele se encantou com a Dalila, né? Se encantou tanto que foi capaz de abrir o seu coração para ela. E ela sabia fazer também, né? Sabia que Sansão era um homem impaciente, era um homem que não aguentava muita conversa, e diz várias vezes que bateu nele uma impaciência de matar. Isso era parte da vida de Sansão. Várias vezes, várias das polícias que ele fez foi por isso. Ele era impaciente, era parrudo. E se a pessoa acertasse esse ponto, ele ficava louco e saía fazendo muita notícia. Foi por aí que Dalila conseguiu. Juízes 16, verso 15 diz: então ela me disse: como dizes que me amas se não está comigo o teu coração? Pergunta interessante, né? A pergunta é interessante. A Dalila não é interessante, mas a pergunta é interessante e faz sentido, né? Ela está usando uma coisa boa para enganar Sansão. De fato, quem ama entrega o coração. E ela disse: Sansão, você não me ama. Ah, eu te amo. Como me ama se o teu coração não está comigo? Está certo. Só que ela está usando de sagacidade. Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Importunando a ela todos os dias com as suas palavras e molestando, olha aí, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar, e é mesmo que ele vai morrer por isso. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, perigo, né? Todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado o homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Só que ele não sabia. Ele não sabia. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda desta vez como antes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Sansão era praticamente um homem morto em termos de força, mas pensava que ainda tinha força. Uma grande ilustração. O Senhor se retirou dele. O problema de Sansão não era que o cabelo de Sansão tinha uma química especial que dava força, era um fio de cabelo que gerava os músculos de Sansão na força. Não tem nada, nem segredo do cabelo de Sansão. O segredo é o coração de Sansão. O problema de Sansão aqui não é perder cabelo, é desobediência ao Senhor. Porque o Senhor tinha dito que ele não podia fazer isso. Essa é a questão. Não é mágica capilar, não existe esse tratamento, né? Daqui a pouco vai ter nos salões aí, né? Mágica capilar para cabelo que dá força. Acho que vai ter até gente que queira. Mas a questão não é essa. A questão é que o Senhor tinha dito para ele: não faça isso. Era simplesmente obediência. Sansão partiu para lutar contra os seus inimigos. E o texto diz: ele não sabia que o Senhor tinha se afastado dele. Estava morto Sansão. Deus já não estava com ele. A igreja de Sardes é assim. Pensava que tinha força, pensava que tinha vida, mas o Senhor tinha se afastado dela. Meus irmãos, lembrem disso. Cristo é glorificado na sua igreja quando, na verdade, nós demonstramos os autênticos frutos da salvação. E a segunda razão para isso, no nosso texto, é que Cristo nos propõe um caminho de restauração. Apesar do pecado da igreja, como ele é glorificado quando a salvação se manifesta,
na sua misericórdia, Ele nos propõe um caminho para a restauração e vencer a morte. O que vemos no versos 2 e 3. Na sua misericórdia, Cristo se dirige aos poucos que ainda estão vivos, embora afetados pela hipocrisia, oferecendo-lhes um caminho para a restauração espiritual. Verso 2: ser vigilante, que consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Está vendo o caminho, os passos, o Senhor na sua graça dizendo: olha, ainda dá tempo, siga essa fórmula que você sairá da morte espiritual e vai ganhar vida. Ele dá os verbos principais aqui na forma imperativa presente, que exatamente indicam quais são os passos para que essa igreja possa se restaurar. Aqui eu chamo a atenção de todos mais uma vez. Se você tem vivido em hipocrisia sem sentir o peso do seu pecado, se você é um crente apenas de nome, mas não de fato nem de verdade, se está correndo em busca da sua própria glória, se a glória de Cristo não pesa no seu coração, escute o que o Senhor Jesus oferece como remédio para você. Essa pode ser a sua grande chance, antes que chegue aquela noite. Um remédio de Cristo. Primeiro remédio é vigilância. Está no verso 2. Ser vigilante. A ideia é: não perca tempo de maneira indiferente. Não deixe que a frieza e a morte espiritual domine o seu coração e invada a igreja. Seja vigilante, fique atento. A ideia é: mostre que estão alertas. Por que o Senhor usa essa palavra, dando o início da restauração, o remédio para a restauração dessa igreja? Porque na história da cidade de Sardes havia acontecido alguns fatos interessantes que serviam como uma boa ilustração para a igreja. A cidade de Sardes estava numa grande colina. Os três lados dessa cidade estavam protegidos por um despenhadeiro de quase 500 metros. Só tinha uma parte da cidade que era ligada ao restante da região. Ou seja, quem estava na cidade de Sardes, fechado com seus portões e aquele caminho protegido, estava tranquilo, porque eram 500 metros de altura ao redor da cidade. Era um despenhadeiro. Eles diziam: a cidade de Sardes é inexpugnável, nunca ninguém vai conquistar. Tanto que o rei de Sardes, às vezes, ele se atrevia a atacar reis mais poderosos, e quando ele não conseguia vencer, ele voltava para a cidade, fechava a porta e ficava tranquilo, basta botar guarda no caminho, porque por trás ninguém entra. Ele pensava que ninguém entrava. Quando ele atacou Ciro, não conseguiu vencer o rei da Pérsia e voltou para a cidade, guardou aquele caminho. Ele não lembrou que alguns soldados de Ciro eram pessoas muito corajosas, e alguns deles subiram, escalaram essas paredes e invadiram a cidade, abriram os portões, e Ciro, imperador persa, entrou e destruiu a cidade. Eles nunca pensaram nisso. Estavam vigiando o caminho, deixaram a retaguarda tranquila, porque autoconfiança, excesso de autoconfiança. O Senhor está dizendo: não façam espiritualmente o que vocês fizeram politicamente. Isso aconteceu 2 vezes. Não olhem só para um lado. Vocês estão focados em uma coisa apenas: o inimigo está atacando pela retaguarda. Sejam vigilantes verdadeiramente. Olhem todos os ângulos da sua vida. Não tenha excesso de autoconfiança, porque quem pensa que está em pé, veja que não cai. É isso que Paulo diz. É isso que o Senhor está dizendo para Sardes. E para nós também. Nunca pense: eu sou inconquistável. Nunca pense: o inimigo nunca vai me derrotar nessa área. Nunca pense isso. Contei para vocês o testemunho daquele conferencista de anos atrás dos Estados Unidos, que, sendo entrevistado, alguém perguntou: qual é a parte da sua vida espiritual que você acha que é mais tranquila e mais segura, com que você não tem preocupação, não tem medo de queda? Ele disse: infidelidade conjugal.
isso nunca vai acontecer. É uma das histórias mais trágicas, porque depois esse homem, infelizmente, ele ia para as conferências, em vários locais, viajava muito, era escritor, e descobriram que à noite, quando a igreja colocava de volta no hotel, ele saía para locais onde se praticava prostituição, pornografia. Já pensou nisso? Poucos anos depois ele escreveu um livro confessando, pedindo perdão e tal. Mas a vida foi acabada. O ponto em que ele disse, esse ponto não tem perigo. Nisso eu nunca vou cair, porque a minha vida está muito sólida e muito equilibrada. Nunca diga isso. Nunca diga isso. Nem no pecado. Porque nós temos um inimigo que ataca pela retaguarda. E ele pode escalar 500 metros ou 1000 metros para atingir o nosso coração, envergonhar o nome do nosso Senhor e destruir a igreja de Cristo. Nunca pense que você é inatingível. Nunca pense em nenhum pecado. Sempre olhe para você como o pior dos pecadores, o mais fraco. Sempre olhe para você como aquele que pode cair a qualquer momento e corra de qualquer pecado. Não se aproxime achando que nisso o inimigo não tem vantagem. No dia que você pensar isso, você é a próxima vítima de Satanás. Sejam vigilantes. É esse o conselho, o primeiro conselho que o Senhor dá. Depois disso, ele diz: consolida, verso 2, consolida o resto que estava para morrer. A palavra resto, palavra de gênero neutro, fala das realidades espirituais que ainda não haviam se acabado completamente na igreja de Sardes, mas estavam a ponto de desaparecer. O Senhor está dizendo: olha, existe ainda uma pequena chama, pois soprem as cinzas logo, para que não se apague essa pequena chama que ainda existe dentro da igreja. Não deixe morrer o resto que ainda sobreviveu. Consolida o que está ainda vivo. Literalmente, a palavra consolida significa escore, coloque de pé. O Senhor está dizendo para essa igreja: resta pouco tempo, vocês estão quase mortos por completo, ajam muito rápido, façam tudo possível para se restaurar. Meus irmãos, quando nós notamos que o amor de Deus está esfriando na nossa vida, o temor do Senhor está reduzindo de intensidade, a integridade, o medo do pecado, a falsidade está crescendo, nós não temos pelo que esperar, nós temos que agir muito rápido. Não adianta querer dar tempo para o pecado ou para o seu coração quando ele já está envolvido no pecado. O tempo que você der para o pecado é tempo para o pecado destruir simplesmente. Escolhe rapidamente, procure ajuda e fuja do pecado antes que morra completamente. Se não fizer isso, a chama do coração vai se apagar e a morte vai dominar a sua vida e a sua igreja. Verso 3 ele diz: lembra-te. Próxima palavra no caminho da restauração. Lembra-te do que você recebeu. Lembra-te do que tens recebido e ouvido. O imperativo presente diz: continue a lembrar todos os dias. Recordem todos os dias o que vocês aprenderam. Vocês lembram do Evangelho? Lembram do primeiro amor? Lembram daquele momento em que o Espírito Santo acendeu a luz da verdade no seu coração? Lembram como ficaram encantados com o amor de Cristo? Continue lembrando. Continue lembrando. Não esqueça disso. Lembre o que ouviram. Recordem de todos os dias. Como um certo autor diz: pregue o Evangelho para você todos os dias. Lembre o que Cristo fez por você. Lembre de onde você veio. Recorde os ensinos que foram lhe dados e pelos quais você ganhou a vida eterna. Continue trazendo isso à memória. Volte às bases. Não esqueça o Santo Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: irmãos, quero lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei.
Eles já sabiam, mas Paulo disse: eu vou lembrar de novo. Vocês sabem, mas eu vou repetir que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Não esqueça que o seu pecado levou Jesus à cruz. Lembre disso. Que foi sepultado e ressuscitou. Lembre que Jesus ressuscitou para nos dar vitória sobre o pecado. E foi visto por mais de 500 irmãos, foi visto por mim. Lembre que o Evangelho é verdade, nós não estamos seguindo um mito. Lembre que Jesus é autêntico. Lembre que Ele é a esperança, não há outro. Tudo é verdade. Um dia você entregou o coração a essa verdade. Não esqueça dela. Continue recordando e se agarre a ela todos os dias. Lembra-te do que tens recebido e ouvido. E Ele diz: arrepende-te. Arrepende-te. A palavra ideia aqui não é uma ideia progressiva, como o verbo lembrar, que transmite a seguinte ideia: continue lembrando todos os dias. Não é como o verbo consolidar, que a ideia é consolide e coloque de pé todos os dias. O tempo verbal aqui é outro. Não é ideia de continuidade, é ideia de uma ação completa e pontual e definitiva. É outro tempo. Arrependa-se de uma vez por todas. De uma vez por todas, mude de direção. Arrependa-se e continue no estado de arrependimento. Essa é a ideia. Porque arrependimento significa voltar as costas para o pecado. Isso tem que ser feito de uma vez por todas, de maneira completa. Estes passos, então, são responsabilidade de cada um de nós, membros dessa igreja, se realmente queremos ser parte de uma igreja viva, espiritualmente. Mas lembre-se que o Senhor não vai esperar indefinidamente. Se não houver sinceridade, especialmente se não houver arrependimento, escutem bem, não brinquem com a paciência do Senhor. Deus é longânimo, sim, mas a longanimidade do Senhor tem limite. Eu me assusto com pessoas que brincam com a paciência do Senhor, que vão tendo uma oportunidade, e vão tendo outra, e vão tendo outra, e sempre estão dizendo depois. Que o Senhor dá sinais claros dizendo: arrependa-se, volte, esse não é o seu caminho. Passou o susto, ok, passou o susto. Volta, bate a poeira, devagarzinho vai esfriando e se distanciando de novo. Não pense que o Senhor vai prolongar isso indefinidamente. Ele não fez com o Faraó, Ele não fez com Israel, Ele não fez com muitas pessoas da Escritura. Pelo contrário, com alguns desses o Senhor endureceu o coração. Como que dizendo: esperei bastante, lhe avisei muito, você zombou de mim, agora é minha vez, eu estou colocando um limite para você. Você não me quis obedecer, agora eu não quero lhe abençoar. A Escritura fala disso. É terrível quando chega nesse ponto, mas chega. Por isso o Senhor adverte a essa igreja, final do verso 3: porquanto, se não vigiares, virei como ladrão. Toda vez que o Senhor é descrito como vindo como ladrão, e há muitas passagens na Escritura, todas as vezes, é sobre o juízo repentino, inesperado e iminente. Todas as vezes, quando fala do Senhor vindo para julgar e advertindo para que estejamos atentos, Ele sempre está usando a figura de um ladrão que chega na hora em que ninguém espera. Aquela ideia de dizer: vigie sempre, porque a hora em que você não espera, eu vou agir. Virei como ladrão em juízo, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Vai ser surpresa, vai ser repentino, vai ser devastador. Lembrando o final do Sermão do Monte, a expressão que me impressiona quando o Senhor usa aquela ilustração dos dois homens, um que construiu a casa sobre a rocha, e vieram os rios, transbordaram, os ventos sopraram, bateram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Mas o outro construiu sobre a areia. O que aconteceu para o primeiro aconteceu para o segundo. Veio a chuva,
o vento soprou, as mesmas palavras. Como que o Senhor dizendo: o que houve para aquele que construiu sobre a rocha, também houve para o que construiu sobre a areia. A diferença é que o que construiu sobre a areia não resistiu. E ele diz: a casa desabou. E as últimas palavras diz: e foi grande a sua ruína. Foi juízo completo e definitivo. É isso que o Senhor está dizendo para Sardes e para nós. Arrependa-se. Acerte o seu passo comigo, senão eu virei como ladrão. E eu posso garantir que você será surpreendido. E será grande. É um alerta de Cristo para todos nós. Quando baixa uma noite. Baixa uma noite para o Senhor dizer: eu vim pedir de volta o que é meu, a sua alma. Está na hora de fechar. Foi assim, Lucas 12. Versos 4 a 5 nos lembram que Cristo preserva os que buscam a santificação. Um pouco de esperança no meio dessa igreja morta. Em meio à morte reinante na igreja, Cristo ainda podia ver alguns sinais de vida, mais ou menos como flores que floresceram no deserto. Deus mantém o seu remanescente fiel, apesar da frieza que está dominando a igreja. Nesses dois versos, nós notamos em primeiro lugar que Cristo vai honrar os fiéis. Cristo vai honrar aqueles que são fiéis na sua vida. Verso 4 diz: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas, não muitas, mas tem algumas, flores no deserto. Umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. A cidade de Sardes era conhecida pelo fabrico de roupas de lã. Eles desenvolveram essa técnica. E não somente eles faziam muita coisa de lã, como eles descobriram também a técnica de tingir lã. Foi lá que desenvolveu essa técnica de fazer tintas diferentes para mudar a cor das roupas. Mas roupas dignas de uma festa, dignas de alguém que venceu numa batalha, digna de alguém que seria honrado pelo imperador, eram roupas brancas, não tingidas, não salpicadas com alguma coisa, perfeitamente brancas. E é isso que o Senhor está dizendo. Tem alguns entre vocês que não contaminaram as suas vestes, isso é, não tingiram o seu espírito com pecado, a despeito de tudo, estão perseverantes, estão buscando a santidade. Eu sei disso, são poucos, mas existe, e eu vou honrar a esses, porque eles estão lutando para uma vida santa. Interessante que no costume dessa cidade, quando alguém queria adorar aos deuses, não podia usar uma roupa suja ou que tivesse mancha. Os deuses não aceitavam um adorador com uma roupa suja. Jesus utiliza a mesma expressão dizendo: eu sei que alguns de vocês não contaminaram as suas vestes, têm lutado para viver de maneira santa e digna na minha presença. Eu sei, eu vou honrar aqueles que fazem isso. Isso é uma alegria, Deus, porque pode ser que em algum momento nós estejamos tão sufocados com o pecado que estejamos a ponto de achar que não vale a pena servir fielmente a Cristo. Vale a pena sim. O Senhor vai conhecer isso. O Senhor vai honrar. O Senhor se alegra, mesmo que estejamos num ambiente contaminado, quando nós mantemos firme a nossa posição de não contaminar as nossas vestes, para estarmos dignos de adorar o Senhor sempre. Andarão de branco, ele diz, comigo. Como eu disse, as vestes brancas eram roupas de festa, de comemoração, de vitória. Os vencedores de uma batalha, por exemplo, quando venciam, o rei saía para a batalha e vencia, às vezes eles faziam um cortejo para celebrar a vitória, para os cidadãos verem aqueles heróis que venceram a guerra. Geralmente esses recebiam roupas brancas, muito limpas, e eles desfilavam com essas vestes brancas. Era uma forma de dizer: nós vencemos o inimigo. O Senhor usa a mesma ilustração aqui. O branco tem a conotação de santidade, de pureza. Lembra as próprias vestes do Senhor Jesus Cristo, lá no Monte da Transfiguração,
diz que as suas roupas eram tão brancas como nenhum lavadeiro poderia alvejar. Lembra dessa expressão? As vestes eram tão brancas que ninguém na terra podia fazer que uma roupa fosse tão branca. Santidade, o brilho da glória do Senhor, sem nenhuma impureza. Cristo vai honrar os fiéis na sua vida. E não somente isso, Cristo vai preservar os fiéis eternamente. Eternamente estaremos seguros nas mãos do Senhor. Por quê? Porque Ele diz no final: o vencedor será vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Amém? Que bom! Não existe a possibilidade do Senhor apagar do seu livro o nome daqueles que foram arrolados por Ele antes da fundação. O nome dos que estão no livro da vida foi Cristo que colocou com o seu próprio sangue. E o Senhor não revoga os seus dons. Salvação é um presente que Ele dá. Quando Ele dá eternamente. Ele não somente dá, mas Ele segura na sua mão. De maneira nenhuma apagarei o seu nome do livro da vida. Essa expressão às vezes deixa algumas pessoas confusas, porque perguntam: então existe a possibilidade do nome ser apagado do livro da vida? Anos atrás, conversando com uma senhora que era de uma igreja assim, que acreditava que podia perder na salvação, eu tentando explicar para ela, disse: não é assim não. O Senhor escreve o nome do livro da vida, mas quando a gente apaga, pega, Ele apaga. Aí quando você se reconcilia, Ele bota de novo. Quando pega, Ele apaga de novo. Eu não suportei a brincadeira, disse: não, minha irmã deve ter muito buraco nesse livro, viu? Porque é muito bom, apagando e botando. Esse livro aí deve estar cheio de buraco. Imagina como é que alguém acredita que o Senhor vai ficar nessa de botar e apagar. Mas eu entendo o problema. Talvez alguns de vocês tenham o mesmo problema, mas não tiveram coragem de perguntar ainda. Moisés fala de apagar o nome, lembra? Em Êxodo capítulo 32, eu sei que muitos pensam nisso. Olha, mas Moisés falou para o Senhor sobre apagar o nome do livro. Então, é porque é possível apagar. Vamos entender o que Moisés está dizendo. Êxodo capítulo 32, quando Moisés está intercedendo pelo povo após o pecado do bezerro de ouro, que o Senhor disse: Moisés, afaste-se, eu vou exterminar esse povo e eu faço de você uma outra nação. Deus não ia fazer isso, Ele queria aumentar no coração de Moisés o amor por aquele povo. Moisés realmente se coloca como intercessor. Em Êxodo 32, verso 31 diz: tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si Deus e Senhor. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-lhe, peço-te, do livro que escreveste. Atrevido, não é, Moisés? Se não, risca-lhe, peço-te do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então pode riscar. Ele está dizendo: se pecar, pode riscar. Talvez aquela irmã estava pensando nisso. Ela não usou o texto não, mas talvez alguém disse para ela que havia essa possibilidade. Não há, irmãos. Moisés não está falando do mesmo livro. Moisés não está pensando no livro da vida do Cordeiro. Moisés não está pensando naquele livro que Paulo menciona em Filipenses capítulo 4. Moisés está falando do livro dos vivos, dos que mantêm-se vivos nesse mundo. O Senhor está dizendo: eu vou tirar a vida dos que pecarem. Não é o livro da vida dos salvos. Na mente de Moisés é ali o livro onde o Senhor deu o nome dos que estão vivos aqui. Moisés está dizendo: eu prefiro morrer. O Senhor diz: não, eu vou tirar a vida dos que pecarem. Você não pecou, portanto não vou riscar você do livro dos vivos, não do livro da vida. Do livro da vida nunca o Senhor riscará o nome de alguém que foi escrito lá por Ele mesmo. Havia prática nas cidades antigas de ter uma lista dos cidadãos que moravam na cidade. Quando uma pessoa cometia um crime sério, eles apagavam o nome do livro, porque não achavam digno que aquele nome estivesse entre os cidadãos da cidade. Nós cometemos crimes terríveis, tão terríveis, que levaram
Filho de Deus à cruz. Ninguém podia ter cometido um crime pior do que o nosso. Nós somos responsáveis pela morte de um inocente. Nós temos culpa no pior assassinato dessa história. Nós somos criminosos. Terríveis criminosos. Por isso Jesus morreu por nós. Diferente do que aquelas cidades faziam, a cidade celestial, o nome desses criminosos perdoados nunca serão apagados do livro do Cordeiro. Para sempre estarão ali, porque foi o próprio Cristo que colocou. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Essa deve ser a nossa grande alegria. Terminando, irmãos, pensemos no seguinte: quando nós meditamos na nossa relação com Cristo, não devemos nos contentar com o que os homens veem em nós, nem ficar enganando o nosso próprio coração, porque Deus não vê como vê o mundo. Quando pense na sua relação com Cristo, pense como Cristo me vê, e não como as pessoas estão me vendo. Cristo conhece o que está profundo e escondido, e Ele irá nos julgar pelo seu padrão, porque Ele se compraz na verdade no contigo, e Ele conhece. Minha pergunta é: você está vivo espiritualmente ou está morto? Estou perguntando se você é membro dessa igreja, se foi batizado. Estou perguntando se você está vivo eternamente. Se você tem certeza da sua salvação. Isso é o que importa, não se você pertence à igreja do Planalto. Estar nos bancos da igreja do Planalto não significa estar no livro da vida. A pergunta é: você está vivo ou morto com a aparência? É isso que faz toda a diferença. Você está pronto para ir diante do juízo de toda a terra? Você está pronto para hoje ser a sua última noite? Você se apresentar diante de Cristo, seguro de que Ele vai receber e dizer: vinde bendito do meu Pai, sem lhe dizer: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Você tem essa segurança, tem essa certeza? Você é um salvo ou frequentador de igreja? Responda para si: é um salvo em Cristo ou simples participante de uma igreja? Deus nosso Pai, nesse momento em que estamos pensando na nossa relação contigo e na nossa salvação, que os olhos do Senhor nos sondem e veja o que há em nós e nos mostre pela sua graça. E veja se há em nós algum caminho mau. O seu Espírito Santo nos convence desse caminho mau. Que o seu Espírito Santo nos mostre onde as nossas vestes estão contaminadas. Que a luz da tua glória, a revelação da tua palavra, revele as iniquidades e pecados que estamos guardando no nosso coração. Que o Senhor sonde cada coração nessa noite. Que pelo teu sondar, Senhor, o teu Espírito convença o nosso Espírito a necessidade de termos certeza que estamos prontos para receber, para encarar o juízo de toda a terra. E nenhum de nós aqui parta da eternidade seguro na hipocrisia e na falsa aparência de vida eterna, sem ser realmente salvo. O Senhor tenha misericórdia, salve os perdidos, em nome de Jesus. Amém.